Senhor, e farei deles desolações perpétuas. E confirmo também comigo aqui no capítulo da frente, no capítulo 26 e no versículo 10 e 11, nós vamos ler, que diz assim, no capítulo 26 da frente aí, dizendo, versículo 10: ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram na casa do rei, a casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então disseram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Aí eu convido vocês também para abrirem comigo um pouquinho à frente, no capítulo 39 do livro de Isaías, e no início do capítulo 39, no versículo 1, folhem algumas folhas e chegam aí no capítulo 39 do livro eu falei Isaías, é Jeremias, perdão, voltem lá, de Jeremias, é o mesmo livro. E aí nós vamos ver o cumprimento, onde se cumpriu essa profecia que foi falada. Diz assim no capítulo 39: no nono ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, às 9 do mês, dobre a sua atenção agora, fez-se a brecha na cidade. Eu vou falar hoje sobre o tema lançando-se na brecha. E a gente ouve esse tema, daqui a pouquinho eu vou lá para o livro da frente de Ezequiel, para a gente confirmar essa palavra. E o que se tanto fala sobre brecha no nosso meio? Então você vai se aconselhar com alguém, independente do ministério, e usa-se muito o termo brecha para a gente sair da brecha, ou deixar de lado as brechas, ou fechar as brechas. E onde nasceu, eu fiz um estudo para chegar nessa palavra, sobre a brecha. Essa aqui é uma passagem que Jeremias é usado, lá no capítulo 25, para profetizar para o povo de Deus. Se a gente analisar as colocações bíblicas e os tempos bíblicos, a gente analisa o começo de tudo com a criação. Logo depois o homem começou a se corromper, e Deus lançou o dilúvio para que o homem desse valor a Deus. E aí o homem começou a se corromper novamente, e o Senhor começou a levantar homens. Levantou Abraão, Isaac, Jacó, e a gente vê histórias ali entre esses 3 homens. A gente vê a história do filho de Abraão buscando ali e cavando poços, e mesmo pessoas tampando os poços que ele cavava outros, e ali o Senhor abençoava, porque ele fazia parte de uma geração santa, ele fazia parte de uma geração abençoada, uma geração da promessa. E logo veio o filho Jacó, que passou a perna do irmão e ganhou o direito da primogenitura. Mas Deus foi lá e mudou o nome dele, Deus consertou a história dele, Deus mudou a história dele, e dele nasceram nações. E uma dessas nações nasceram pelos nomes dos filhos dele. E como nós estávamos ouvindo aqui, os levitas, a tribo de Levi nasceu de um filho que a mulher de Jacó, ela queria ele mais próximo, então ela falou: eu vou ter esse filho, o nome dele vai se chamar Levi, porque ele vai se aproximar de mim. E logo o levita é aquele que busca a proximidade do Senhor, ele busca, quando nós estamos começando o culto, trazer a presença de Deus mais para perto. Então a simbologia acontece com o decorrer dos tempos. Tem também, a gente pode se lembrar aí da história
cabeça, você vai ser cabeça. Amém? Fala para o irmão do outro lado. Se você tem promessa para ser cabeça, você vai ser cabeça em nome de Jesus. Amém? E o tempo passa. E esse homem, José, morre. E vem a história de Moisés. Que Moisés teve um acontecimento dele ter matado um homem, ter fugido para Midian. E lá ele se casou e passou muito tempo. Até que um dia Deus chamou ele através da sarça ardente, falando: tira a sandália dos seus pés, que eu vou falar contigo. E Deus mandou ele voltar. Existem momentos na nossa vida que Deus manda a gente voltar para o Egito para resolver coisas que ficaram no passado. E ele voltou para o Egito, mas ele voltou diferente. Ele voltou com uma nova capa. E para essa nova capa, ele era usado por Senhor. Quando eu falo a capa, ele voltou com autoridade, com o cajado. E isso diz a palavra que aconteceram as pragas, o filho de Faraó, a Páscoa, que é representada por eles terem colocado sangue nos murais das casas, nos portais das casas, e o sangue foi quem, através do sangue, o espírito de morte passou e não entrava na casa que tinha o sangue do cordeiro sacrificado, e na casa que não tinha o sangue ele entrava e levava o primogênito, e aquele sangue serviu de sinal para a libertação dos hebreus, e o sangue de Jesus serve de sinal para a nossa libertação, porque diz a palavra que Abraão, ele tinha promessa, e nós somos promessa, ligados a Abraão, mas também diz a palavra lá no livro de Gálatas, que Jesus Cristo é Ele, que é o descendente de Abraão, e todo aquele que é resgatado por Cristo, entra na promessa. Então hoje a gente vive a promessa da liberdade, a promessa de tudo no sangue de Jesus, que foi derramado. Como Isaías diz no capítulo 53 do livro dele: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. E a história continua. Moisés, ele passa pelo Mar Vermelho, ele tem que pôr o pé. Às vezes a gente pela fé precisa pôr o pé no mar, senão ele não abre. Talvez a gente não crê, mas o Senhor muitas vezes fala: põe o pé, manda o teu currículo, liga para a pessoa, ora por aquela pessoa. Aleluia. Trazendo essa palavra no sentido mais ligado aos jovens. E a palavra fala ali que ao sair do Egito, ao passar pelo mar, eles ficaram 40 anos num deserto. E nesse deserto o Senhor mandava diariamente um alimento chamado maná, um alimento que tinha que ser comido no dia, que se ele não fosse comido no dia, ele se estragava. E o Senhor alimentou. E uma coisa que dá para tirar de lição dessa época que eles ficaram ali no deserto, é que não tinha diferença, o alimento era o mesmo. E hoje em dia, porque há tantas diferenças, porque pessoas têm alimentos melhores do que outras, mas o Senhor um dia usou Oséias para falar no capítulo 2, ainda naquela época, para falar assim para o povo de Israel: ai, eu vou ter que trazer Israel de novo para o deserto, para falar para eles no coração, que é o deserto que nós vamos chegar aqui. O que representa o deserto? O deserto às vezes não vem só como maldição na nossa vida. O filho de Davi, Salomão, descreve que é melhor eu ir na casa onde tem uma pessoa morta, onde estão velando aquela pessoa, do que ir numa casa onde tem um banquete. E depois ele explica isso, porque a lágrima no rosto faz bem para o coração. Então, quando o homem se deixa crescer pelo